Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente com o espaço Entrevistas da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, Leia JF. Este espaço é destinado à divulgação de um autor nacional, sua vida e sua obra. A Leia JF é uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de divulgar o autor de Juiz de Fora e promover a literatura nacional. Por isso mesmo o tema Abrace um Autor Nacional. Hoje é um dia importante. Hoje é o Dia Mundial do Livro e também aniversário de nascimento e morte de William Shakespeare. Ele nasceu no dia 23 de abril de 1564 e faleceu no dia 23 de abril de 1616, com apenas 52 anos. Ele deixou uma obra fantástica que influencia as obras do mundo inteiro. Eu sempre comemoro, eu sempre coloco nas minhas páginas, nas páginas da Leia, a data de nascimento de uma pessoa importante, de um autor, né? Hoje, por acaso, a data de nascimento coincide com a data do óbito. Mas temos que lembrar que William Shakespeare é um marco na literatura mundial. Hoje eu terei o prazer imenso de receber aqui comigo o Ricardo Ladewig. Não sei nem se a pronúncia do nome dele é desse jeito. Ricardo é de Petrópolis. Ele é mestre em biologia, é autor de não ficção e contos de terror, escreve pequenos contos desde criança e sempre teve uma imaginação aguçada para histórias. Ele fez curso de escrita criativa de várias formas, incluindo a parte técnica na universidade através de redação científica. Vamos aguardar um pouquinho, que deve estar chegando aí para conversar com a gente, o Ricardo. Boa noite, Alice, boa noite, Marisa Pontes, sejam bem-vindas. Daqui a pouco vamos ter mais pessoas nos acompanhando, né? Eu quero lembrar que essa live ficará guardada, ficará arquivada no nosso Instagram da Liga de Escritores e também fica arquivada no meu canal do YouTube. Sigam o meu canal, é um canal literário, temos boas coisas lá nesse canal. Boa noite, Ricardo, que prazer recebê-lo. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Grande Arthur. Uhum. Obrigado. Estava dizendo aqui que você é mestre em biologia, muito bom. Estamos recebendo nossos convidados, né? Como eu te falei, a Leia JF, a Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, é uma liga que visa promover os escritores da cidade. E a gente está fazendo esse espaço na sexta-feira, entrevistas da Leia, justamente para divulgar a literatura nacional e divulgar os escritores, né, do país inteiro. Seja bem-vindo. Tá tudo bem aí? Muito obrigado. Tudo ótimo. E por Você aí? está em Petrópolis? Isso aí, Petrópolis, no Rio de Janeiro. É até bem perto de Juiz de Fora. Pertinho, pertinho. Tá frio aí? Tá bastante, principalmente de noite. Bastante. Para quem é do Rio, normalmente vocês acham muito frio, né? Mas o Petrópolis é mais frio que Juiz de Fora. Fica mais alto, né? Não, com certeza. É um pouco fora de parâmetro para a maioria dos cariocas, né? Vem para cá, passa frio também. Passa. É muita montanha aí, né? Então, de repente, assim, tem sempre chuva, neblina. A gente vai de vez em quando a Petrópolis, eu gosto muito de ir aí, né? Uhum. Ah, fantástico.
Pois é. Temos várias pessoas que chegaram agora aqui, são da Liga da Leia, né? Chegou aqui o André Prado, deve ser amigo seu. Ele escreve também comigo, a gente tem umas iniciativas aí na escrita, na leitura, bem interessante. Ah, que legal. Muito bem, seja bem-vindo, olha. Né? Aqui hoje está o tempo, não chove uma semana e está sol o dia inteiro. Uhum. Gosto de Ah, sol. realmente, hoje deu um solzinho aí para animar um pouco. Eu prefiro frio, prefiro bastante frio. Ah, é? Ah, É. é. É, só não chover muito, né? Mas aí o frio também eu prefiro. Até dá para morar aqui por muito tempo ainda, que é maravilhoso. Temos alguns parentes aí. Muito bom. Ah, é? Muito É, bom. muito bem. Minha sogra é de Petrópolis, inclusive. Ah, perfeito. Né? Tudo bem. Ricardo, vamos começar nossa conversa, né? De repente já temos aqui bastante pessoas que estão nos vendo. Conta pra gente aqui, principalmente o pessoal da Leia, quem é o Ricardo, né? Uhum. Então, uma primeira coisa que eu posso dizer nesse universo de escrita é que eu me vali desse momento de quarentena para alavancar essa vontade que eu sempre tive de escrever. É, e deu para aproveitar, conseguir publicar livro, alguns contos estão sendo selecionados aí nos editais que eu estou participando. E é isso, estou praticando cada vez mais nesse período. E isso é uma coisa constante na minha vida, né, a escrita. Só que agora eu estou conseguindo aproveitar mais esse lado fora da escrita técnica, né, que eu lido muito com escrita acadêmica, então Aham. eu consegui sair um pouquinho para poder abordar a ficção também. E claro, consegui ler mais ultimamente, tá um período bem produtivo, vamos dizer assim, nessa área da escrita e literatura em geral, né? Eu tô bem contente. Isso faz uns 2 anos mais ou menos. É uma época mais recente assim da vida aqui. Mas eu me preparo há muito tempo para isso, né? Cada dia mais, porque sempre foi uma meta de vida, como eu falei. Aham. Você é bem novo, né? Formou novo, trabalha com biologia? Então, eu coloquei lá mestre porque, na verdade, eu estou fazendo doutorado, estou terminando, mas ainda não sou doutor. Prazer aí, o Aham. pessoal que não me conhece, que está falando no chat aí. Então, assim, o doutorado exige um trabalho bem forte, bem intenso. Sim. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma startup, estou fundando uma startup aos pouquinhos, né? Que em educação alimentar, que passa pela botânica, passa pela ecologia, utiliza uma série de conceitos biológicos para abordar esse sistema. Aí eu chamei também pessoas da área de TI, de nutrição, para fortalecer essa empresa e estou desbravando nessa área agora, além da escrita, né? Eu tenho algumas ideias sobre escrever também, utilizando a biologia como base, mas Aham. ainda um projeto um pouquinho no futuro. Estou pensando ainda como abordar isso. Ah, muito bom. Você faz o doutorado em Petrópolis mesmo? Isso. Não, é na UFRJ. Né, Aí já? lá tem isso. Eu coloquei o nome da empresa aí no chat, Unidicente, e doutorado na UFRJ em Ciências Biológicas Biofísica, né? Que é mais voltado para biologia molecular, estrutural. É uma área bem interessante, para quem não conhece muito bem, é muito parecido com bioquímica. Na verdade, é uma sub-área, né? O que eu faço Aham. da bioquímica, microbiologia, é bem interdisciplinar. Legal. Vai ao Rio constantemente? Como é que é? Atualmente com a pandemia, Então, talvez. você fez uma pergunta bem pertinente porque eu voltei a ir para o Rio, né? Há poucas semanas, umas 2, 3 semanas para cá, que eu tenho que acelerar esse processo, fechar alguns resultados e escrever a tese em si. Aí eu tô indo lá terminar umas coisas, mas assim, tá com algumas limitações que eu devo reconhecer,
Mas é isso, tem que continuar, tem que finalizar. Não sei se o contrato vai estender e eu não Aham. posso, né, ficar esperando sentado. É isso, eu já consegui fazer uma boa parte no computador, e até ano passado principalmente. Agora tem que ir lá de vez em quando. Muito bom. Quando eu fiz mestrado e doutorado, eu fiz no FMG, em Belo Horizonte. Ah, excelente. Eu já fui lá, muito bom, gostei. Então eu tinha que ir toda semana a Belo Horizonte. Né? De Juiz de Fora a Belo Horizonte são 270 quilômetros. A gente saía Pois de é, noite, uma vez por semana durante uns 8 anos. caramba. É, foi um negócio bastante complicado, mas foi bom. Acabou, passou. Tá fazendo 10 anos de FRJ agora. É, pois é, a gente vai levando e vai devagarzinho, né? É o jeito. Uhum. Mas agora na literatura, desde quando você se interessa por literatura? Começou a ler quando? Você não viu? Oi, peraí que travou um pouquinho. Desde quando me interesso por literatura? Desde quando você se interessa por literatura? Isso. Isso, na verdade, começou até um pouco junto com a biologia, porque eu sempre gostei de ler pequenos contos e como se fossem umas enciclopédias de dinossauros, que eu queria trabalhar com paleontologia. Eu Ah, ficava lendo umas historinhas, né, a descrição das espécies e tudo, sempre gostei disso. E, paralelo, na escola que eu estudei, tinha um projeto de literatura, exatamente para engajar os alunos, que você pegava um livro emprestado, aí comentava um pouquinho sobre ele, aí sugeria para os colegas, é, até chamava corrente da leitura, se eu não me engano. E lá eu aprendi a gostar principalmente de aventuras no geral, né, ficcionais, e também foi nessa época que eu comecei a ler Sherlock Holmes. Na época eu não ah, entendi muito, mas eu já sabia que era uma coisa muito interessante para eu ler cada vez mais, né? Esse processo de investigação, suspense, eu já comecei a ah, gostar muito disso nessa época. E aí, assim, quando eu me envolvo muito com um determinado assunto, eu quero também praticá-lo. E isso se traduziu com eu escrevendo pequenos contos, histórias em geral, né? Inspirado nessa literatura que eu estava lidando. E estou sempre escrevendo. De vez em quando tenho uma ideia e quero abordar ela um pouco maior, um pouco menor. Depende do desenvolvimento, também do tempo que eu tenho para escrever. E exatamente por isso que ano passado foi bem feliz isso. Eu consegui aproveitar várias ideias que eu tinha, seja por inspirações aleatórias, sonhando, também acontece. Então foi aham. bem bom. Então a pandemia ajudou. Foi realmente uma parte que ajudou. É. Eu, no início da pandemia, eu escrevi mais. Logo que começou o confinamento, escrevi muito. Depois Uhum, tive um nível mais regular meu de escrever. Eu escrevo a qualquer momento, eu não tenho muito método para escrever, não. Mas no início eu escrevi bastante. Lancei, inclusive, um livro de crônicas chama Diário do Confinamento. Escrevi peças de teatro. Eu estava assim, muito mais, talvez, desesperado pelo confinamento, né? sim. Depois a coisa acalmou, mas eu também aproveitei bastante, escrevi muito, né? Qual que é o seu gênero preferido de escrita? De leitura e de escrita? Você falou que leu Sherlock Holmes. Eu acho ótimo. É, Pois é, o Arthur Conan Doyle, vou te falar assim que é realmente um autor que me abriu muito a cabeça para a leitura e para a escrita. É realmente uma inspiração assim que me guia bastante. E em questão de gênero, é bem isso, tipo investigação, suspense, tudo que gira em torno disso eu acabo gostando. E ficção também eu me atraio por diversos tipos. Em geral, eu me atraio por um bom enredo, né? Eu dou muito valor a isso. Ah, Então, por exemplo, no próprio Brasil, tem alguns até gêneros um pouquinho. É terror, né? Que eu considero. Tem aquele Álvaro de Azevedo, que escreve umas histórias bem aterrorizantes, que eu gosto também.
Sim. Eu comecei há pouco tempo a ler Inglês de Souza, fiquei bem animado com algumas histórias dele. E estou descobrindo cada vez mais alguns clássicos da literatura de terror, que até com aquele André que entrou aí, com o Abner chegou aí também, ele participa do nosso clube de leitura, em que a gente compartilha essas histórias o tempo inteiro, assim, seja de terror ou não, mas para a gente conhecer, né, novos autores, novas histórias. Só que geralmente é terror, sim. Claro, alguns dos meus autores favoritos permeiam esse gênero, né? Stephen King também. Em questão de ficção um pouquinho mais longe do terror, a gente tem assim, Os Anéis, né? Que eu li e comecei a ler tudo desse universo do Tolkien. Eu fiquei Ah, muito animado e comecei a procurar coisas que se pareciam com isso, né? Em geral, quase todo tipo de história medieval eu gosto muito também. Então, gira bem em torno desse aspecto, terror, história, e ficção é muito, muito fácil de me conquistar, eu diria. muito bom. No terror brasileiro, você buscou um dos mais antigos, né? Que é o Álvares de Azevedo, né? Pessoas da literatura clássica brasileira e que a gente não imaginava que tinha história de terror, né? Mas Uhum. ele tem história de terror, Machado de Assis escreveu coisa de terror, né? Sim, sim. Então tem assim alguns autores nossos antigos que também escreveram muito por influência do Poe, né? Do Edgar Allan Uhum. Poe, né? Eu acabei não falando dele, eu acho que ele é o meu autor favorito de terror, né? Assim, que sempre que eu posso eu leio coisa dele para pegar inspiração também. Sim. A lista E sugerindo ele, meu e ele nome. foi baseado, ele também ele foi. Acho que ele teve alguma relação, ele foi inspiração para o Sherlock Holmes, teve isso, que o Sir Conan Arthur Doyle se inspirou no Poe para fazer o Detetive Dupin. Sim. Então, foi bem. Tem essa relação, né? A gente acaba gostando de tudo que se parece, das relações entre si, que as histórias ficam, não vou dizer parecidas, mas atraem o mesmo tipo de público, né? Com certeza. Outro dia eu ganhei de Natal uma coleção do Bram Stoker, além do Ah, Drácula, perfeito. que eu já tinha lido várias, né? Eu tenho várias edições do Drácula, que eu gosto mais de vampiro, né? É, eu tenho, inclusive, meus livros de vampiro, mas eu ganhei uma coleção do Bram Stoker, inclusive um livro de contos que eu já li dele, que é um negócio muito diferente, muito diferente. E a gente fica pensando assim, o terror começou de uma forma muito boa, né? Com Frankenstein, com Drácula, né? Com o Médico e o Monstro, toda naquela época importante onde ninguém não tinha essa história do terror e as pessoas começaram por essa linha e de repente hoje é uma área da literatura muito legal. Nós temos grandes Uhum. escritores que escrevem terror, né? Sim, sim. Não sei se você conhece, você falou do Edgar Allan Poe, não sei se você conhece o Oscar Nestares de São Paulo. O Pô, Oscar fez não a, conheço. o Oscar fez a tese dele de mestrado, de doutorado, em cima do Poe e Pô, muito Lovecraft, bom. sabe? Ele lançou livros, os livros dele são fantásticos. Tem um livro dele que chama Horror Adentro, que é contos, e depois ele lançou Vivo Negra, que é um romance também de terror. Mas tem o Oscar tem um estudo muito grande do Poe, muito legal. Uhum. Pô, é sensacional. Há alguns anos atrás teve uma exposição inteira sobre o Poe. Não lembro se foi em São Paulo ou no Rio também, os dois, né? Que teve uma iniciativa dessa, demonstrar vários aspectos da cultura, tanto a biografia como as obras principais. Se eu não me engano, teve algum teatro também, bem legal. Rapaz, e é interessante porque foi mais um dos autores que durou muito pouco tempo, né? Ele morreu muito jovem e ele publicou muita coisa, ele fez muita coisa pela literatura, é muito interessante isso, né? Mas, assim, algum autor específico influenciou a sua literatura, o que você escreve, não? Uma compilação de todos. Realmente, o que eu diria que a influência é mais forte.
É o Arthur Conan Doyle e o próprio Stephen King. Eu estou até pegando bastante ideias com as coisas que eu leio dele para meio que fazer algo mais autêntico brasileiro, pegando a ambientação daqui, contexto histórico, tudo isso, para criar histórias bem interessantes usando o nosso cenário. Não. Então, eu estou focando bem nesses dois agora. Petrópolis é um lugar bom para escrever terror. Exatamente, e eu já fiz isso. Ano passado, uma das coisas que eu fiz foi escrever um. Eu nem sei se é conto, porque ficou meio grande, mas enfim, um conto estendido, né? E agora eu tô mandando ele para alguns lugares, ver se alguém quer publicar. Mas é exatamente sobre Petrópolis, um cenário de investigação, aquela coisa toda, utilizando o frio, né? Aqui fica escuro, tem umas ruas que ficam especialmente medonhas, né? Eu aproveitei essa coisa toda. Bom, é legal. Eu acho que, inclusive, se nós temos aí monumentos históricos, coisas importantes, que dá para poder fazer um barulho bom, né? Não, com certeza. Uhum. Eu ambiento muito minhas histórias em Juiz de Fora. Hum, Eu excelente. criei a Mansão do Rio Vermelho, que eu criei um vampiro, né? Eu criei uma cidade fictícia que fica aqui pertinho. Mas eu já tenho, por exemplo, o vampiro Douglas, que é o vampiro de Juiz de Fora. Ele mora em Juiz de Fora. Ó, Ele mora debaixo da praça principal da cidade. Entendeu? Ainda não foi publicado ainda. Eu tenho um outro romance que eu escrevi baseado num conto que eu publiquei no livro Vampiro, em 2017, que é uma taxista. É uma taxista de Juiz de Fora, ela é vampira. Entendeu? Então, assim, eu boto a uhum. ambientação mesmo, ruas reais, tudo real. Né? Eu acho que fica importante isso, eu acho legal. E Petrópolis dá muito para você fazer uma viagem muito legal isso. A própria Ah, com catedral. certeza. Eu fiquei curioso para ler esses trabalhos aí, né? Tô me aproximando cada vez mais dos autores brasileiros. É muito importante, né? À disposição. Mas aqui, a catedral mesmo dá um cenário muito legal. É, Né? sim, com certeza. De vez em quando eu tiro uma foto dela assim de noite, vejo na internet umas coisas, é bem inspirador, né? Até Né? quando a gente passa ali, pô, Não, dá um clima ideal. a arquitetura gótica, eu acho que ela remete a um lado mais sombrio da coisa, do terror mesmo, mais Sim, legal. eu tenho um livro sobre isso, sobre arquiteturas de catedrais, né? Pegando Né? esse foco gótico, exatamente para tanto a fim de conhecer mesmo, como de inspiração, para ver como é que funciona, qual é o pensamento por trás daquilo, para poder trabalhar em cima disso também. Acho que faz parte da pesquisa que a gente faz, né? Aham. Mas você falou que tem um grupo de leitura. Como é que funciona esse grupo? Tenho. Então, o nosso clube funciona um pouquinho diferente do que eu tenho visto por aí. Porque, assim, muitos clubes desses funcionam com todo mundo lendo o mesmo livro. E para fazer uma resenha coletiva, né, um debate, Aham. só que a gente não, a gente está fazendo num outro formato que tem sido bem legal, o pessoal tá animado. Cada um lê um livro. Assim, às vezes pode combinar, mas em geral não. Aí a gente seleciona, né, algumas pessoas para também não ficar a noite inteira falando, mas a gente seleciona algumas pessoas para essa resenha. E ela fala, tipo, aspectos que interessaram, por que que ela gostou, não gostou, um básico da história em si. E aí esses elementos também de literatura, poxa, como é que era o contexto da época? Será que esse autor representava bem determinado movimento? Como é que ele lidou com a vida dele, né, para escrever essa história, que sempre tem uma influência bem forte? E a gente discute sobre várias coisas, às vezes pula um pouquinho fora do assunto, mas é muito produtivo. Então, tipo, autores que eu nunca pensei em ler, eu descubro ali no Clube do Livro e fico muito animado. Então, também a gente não tem tempo para ler tudo no mundo, né? Então, é um Não, espaço que a gente conhece novas histórias de uma maneira muito boa, de debate e tudo. A gente meio que ganha tempo assim também, né? com certeza. Muito legal isso. Porque, de repente, cada um apresenta aquilo que leu, que estudou, e fica melhor do que todo mundo lê a mesma coisa e vai discutir a opinião. Né? Uhum. Muito legal.
né? Muita gente? Olha, agora está com umas 7, 8 pessoas mais ou menos, mas é bem variável, né? Tem dia que alguém não pode ir e tal, às vezes a pessoa está muito ocupada. Agora eu estou fechando doutorado, não estou conseguindo ler direito. Aham, Aí eu fico sem falar, eu só ouço, também contribuo para o debate, porque quanto mais a gente lê e ouve essas coisas, mais a gente tem a contribuir e ajudar, né? Comentários sobre aquele tema do livro ou sobre outra coisa. Às vezes tem um livro que é mais acadêmico, a gente pode contribuir com o que a gente já estudou sobre aquele assunto. É sempre muito rica a discussão. com certeza. Legal isso. Muito bom, é uma ideia a se fazer, né? Eu acho que eu não participo de nenhum clube de leitura. Por causa disso mesmo que eu falei. Você falou, aliás, de todo mundo ler o mesmo livro. Entendeu? Eu acho que eu não gostaria de ficar fazendo assim. Ah, você tem o prazo de 2 semanas para ler tal livro. De repente, você não É, tem prazo, você não tem como ler aquele livro. Né? Às vezes você está lendo outra coisa. Essa ideia do seu grupo é melhor. Cada um lê um é, diferente e discute isso depois. porque assim fica um pouco mais livre, né? Às vezes a pessoa não está no momento ali que ela consegue ler naquela velocidade, ou não está a fim de ler aquele determinado assunto, né? Eu, por exemplo, sou muito assim. Tem horas que eu quero muito ler alguma coisa mais técnica e tem horas que não. Só quero ler uma história para, né, para esparecer e é isso. Não pode ser nada muito denso, né? Pois é. Agora, voltando à sua literatura, você escreve desde muito tempo, você falou, né? É, o que é o terror? E não assim outra coisa diferente. Já pensou nisso? Uhum. Até eu já conversei isso com algumas pessoas sobre o efeito do terror nas pessoas, né? Como é que isso funciona a vários níveis. A gente sabe que o terror é uma das coisas que engaja muito, gera fortes emoções nas pessoas, né? Elas vão lembrar do que sentiram quando tiveram aquele momento. Isso é mais fácil de ver em filme, mas em livro também é possível provocar esse efeito, né? A questão da empatia, então, fica muito mais forte, mais crítica, eu acho, nesse tipo de história. Assim, outros tipos de história também, mas no terror vamos dizer, mais direto. Você está ali acompanhando o personagem, acompanhando aquele cenário, você fica ali centrado na história, não tem muito para onde fugir, porque você está todo ali tenso, acompanhando aquele momento. Não é uma coisa exatamente contemplativa ou uma narrativa suave. Eu acho que esse jogo de emoções é muito precioso no terror. E tem alguns outros aspectos, né? Preferência pessoal mesmo, que eu gosto muito dessa temática desde sempre. Até acompanho isso muito na mídia, seja em filmes, em livros mesmo, videogame também gosto muito. Então, as inspirações vêm de vários lugares. Aham. Então é muito simples para mim pensar numa outra coisa de terror usando esses elementos ou outros, combinando. Eu gosto muito de combinar elementos também. Então como você falou, eu tenho vários livros de vampiro. Pois eu também vou acumulando determinados tipos assim, é, principalmente relacionados à investigação de crimes, de assassinatos, essas coisas assim. E as ideias vêm. Então acaba que o terror é como se fosse uma zona de conforto hoje em dia. É claro que de vez em quando eu tento escrever outras coisas para exatamente ganhar novas inspirações e melhorar as boas que eu já tenho. Claro. Mas o cenário, assim, as coisas que eu lido, principalmente na mídia, na literatura, são bem voltadas para o terror. Então essa é uma área que eu sempre gostei muito, né? É. A lista É, do seu isso. terror é mais suave ou se é mais horror? Esse negócio mais tenso. Pois é, eu acho desafiador fazer um horror muito pesado. Então, eu sempre acabo levando para um terror mais suave, a nível de aventura, vamos dizer assim, para ter mais suspense do que de fato elementos aterrorizantes e intensos, né? Né? Eu gosto assim, eu consigo trabalhar melhor dessa forma.
Mas eu estou praticando. Conheço pessoas que trabalham muito bem com elementos mais pesados, né? Seja também o horror psicológico. A Aham. questão do Poe, do Edgar Allan Poe, me ajuda muito a aprender esses aspectos também do horror, né? E eu também li um pouquinho de Lovecraft para aprender sobre horror cósmico. Sim. E eu tô juntando uma série de elementos para saber escrever tanto de uma forma suave como pesada quando der uma inspiração dessa. Eu acho que o meu terror é mais suave. Apesar de que as meninas aí da lei acham que o meu terror é pesado, né? Mas eu tenho um amigo em São Paulo, por exemplo, que os vampiros dele fazem uma devastação, é um desastre, entendeu? O negócio é sangue para tudo que é lado, né? Cara. Ele é bem mais pesado. E eu estava conversando Uhum. com o Marcos de Brito, não sei se você conhece o Marcos de Brito de São Paulo também, o Marcos de Brito é cineasta e produtor de terror, e... Ó, conhece não? muito bom. Pois Já é. ouvi falar, mas A gente estava conversando a respeito justamente do por que o terror, né? E a gente tem um ponto em comum, que a gente tinha um certo medo do terror antes de começar a escrever terror. Depois que comecei a escrever terror, para de ter medo desse terror, né? Eu tinha medo sei lá, de espíritos, demônios, etc, 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 porque acabou isso. Isso quando eu era criança. Talvez, de repente, venha um reflexo desse medo. Você acaba encarando seu medo e faz. Né? Hoje eu não tenho mais problema de escrever terror. uhum. É Já muito bom. É lidar com aquele assunto, né? Você tá ali não somente como a pessoa que está recebendo isso, mas você também está gerando. Então, acho que contribui para você sair um pouco desse medo, né? Que vem muito da expectativa, do desconhecido, aqueles elementos todos que o terror trabalha muito bem. sim. E eu acho interessante porque talvez seja até mais difícil a gente escrever terror, né? O filme, por exemplo, de terror, ele tem o ambiente, ele tem a luz, ele tem a música, ele tem todo aquele, né? E de repente Uhum, tem livro que você pega de terror que ele te causa um frisson terrível. Um exemplo disso, por exemplo, é a Hora das Bruxas, da Anne Rice. Tem uma hora que o espírito aproxima lá, não vou dar spoiler do livro, mas na hora que o espírito aparece, é um negócio assim que a gente fica tenso, entendeu? Um negócio muito. Ela sabe escrever, né? Ela sabe escrever. Então, assim, uhum. uma coisa importante isso, dessa coisa do saber escrever. E a minha pergunta para você também é essa, né? Você falou que fez, trabalha com escrita criativa. O que você tem a dizer Como é, sobre a como escrita é que é a criativa? escrita criativa? O que você tem a dizer em relação à escrita criativa na sua obra? Você acha que estudar um modo de escrever te ajudou a escrever melhor? Sim, tem duas partes aí. Eu acho muito importante você ter uma certa bagagem técnica para você saber, né, storytelling no geral, saber, tipo, coisas para você atrair o leitor, para você não deixar o leitor cansado. É muito importante você ter essa continuidade durante os parágrafos, de uma certa maneira, usar bem a sua linguagem, se é português, se é inglês, ter uma maneira de se comunicar melhor, né, e poder Sim, aproveitar o máximo dessa língua. Eu acho importante saber esse tipo de coisa. Até o Stephen King tem um livro sobre isso que eu estou para ler ainda, mas eu sim, já li outras coisas nessa parte, principalmente com redação científica na universidade, onde é muito batido isso e você pode incorporar alguns elementos desse para a escrita em geral. E a outra parte é essa escrita criativa, que trabalha exatamente, por exemplo, a emoção do leitor, como é que você vai trabalhar personagem, trabalhar cenário, esses elementos todos. Eu também ando estudando bastante e cada vez incorporando mais nas minhas obras como um todo. E uma outra coisa que acontece nesse clube de leitura é também discutir sobre escrita.
Então, tipo, será que essa forma aqui de escrever vai engajar o leitor, vai deixar ele mais triste, mais contente? Como é que a gente trabalha as emoções durante esse processo, né? Será que a gente quer uma história mais longa, mais curta? Será que essa ideia aqui, ela é longa ou é curta ou não interessa? O que a gente apresentar é o que está certo. Então, é sempre um debate muito, muito rico também sobre esses dois elementos muito importantes. É, Tem muita gente que reclama de coisas tipo bloqueio criativo, concentração, tem alguns elementos desse que a gente trabalha também, discute, eu leio sobre isso. E boa noite, pessoal que está chegando aí de novo. E assim, eu pelo menos eu consegui escrever na quarentena por causa disso, porque eu conseguia ficar um tempinho, né, mais quieto e concentrado ali no computador. Comecei a poder aproveitar muito mais as manhãs, que eu sou um cara diurno, então se eu puder escrever de manhã vai sair muito melhor. Aí tem uma série de coisas que ajudam, né? Mas eu acho que esses dois componentes, a escrita criativa e a escrita técnica, devem se combinar. É como você andar com as duas pernas propriamente, né? Claro. Interessante isso. Eu não sou diurno. Ah, é. Eu não sou diurno. Você tem método de escrita? Tipo assim, você tem horário para escrever, você primeiro faz um roteiro do que você vai escrever, você tem um método de escrita? Eu pergunto isso para todos os Olha, leitores aqui. não, tudo bem. É muito, muito legal essa pergunta, até para a gente, né, descobrir novas coisas, estudar novos métodos, né, ver o que encaixa melhor com a gente, e também para quem aí estiver assistindo for escritor, ajuda. Como eu falei, tipo, só que eu sou meio, assim, eu consigo aproveitar tudo do dia inteiro. Então, de noite, eu tenho muitas ideias. Tipo, dependendo do dia, eu fico de madrugada pensando, aí vou dormir, levanto de novo, escrevo a minha ideia. Acontece muito isso. Mas para de fato executar, tipo, operacional, ficar ali algumas horas escrevendo, é melhor de manhã, que é quando de fato eu acordo, eu tenho mais energia. Então, eu estudei isso muito na quarentena. Sobre método, eu acho que uma das coisas mais importantes, pelo menos que me ajuda muito, é organizar, mas só o começo. Tipo, Não. eu sei o que eu quero escrever, eu sei o que vai acontecer do início ao fim. Sei mais ou menos o que vai acontecer em cada capítulo, enfim, ou cada momento da história, se for curtinha. E aí eu começo a trabalhar em cima disso. Mas, tipo, aí, e alguns elementos, né? Tipo, vai ter esse personagem, vai ter aquele outro. Só que o processo em si da escrita eu deixo bem fluido, eu deixo as ideias correrem, as palavras surgem e acaba ficando muito bom. É como você ligar um motor e ele anda sozinho, não precisa você ficar pensando sobre cada momento. Mas ter o esqueleto, né? O esqueleto eu sempre faço, eu acho muito importante e às vezes é decisivo, às vezes uma coisa que eu podia ter saído do lugar, eu fiquei um pouco mais empacado porque não fiz esse processo anterior. Legal, legal. Eu não tenho método de escrita, eu escrevo. Às vezes a ideia surge uma palavra, um parágrafo, uma situação, e de repente eu escrevo um livro, tá? Às Ah, que vezes eu escrevo legal. mas eu nunca tive essa coisa de ter um método de escrita. Eu tenho amigos, por exemplo, que enquanto não distribuem todos os atos e fatos do livro inteiro, não começam a escrever o livro. Não é assim que eu consigo. Mas eu também escrevo desde a infância. Né? A minha infância foi bem mais longe antes do que a sua, com certeza. Né? Mas, então, é, eu já passei por vários estilos. Já escrevi livro romântico, livro de drama psicológico, Ah, que comédia, legal. sabe, essas coisas todas. Mas nunca tive essa coisa de método de escrita. E eu tive, Uhum. há muito tempo atrás, eu tive um bloqueio literário horrível. Eu tive um livro, estava escrevendo o Vampiro Douglas, e eu resolvi fazer o que. Não, define todos os capítulos, o que vai acontecer para você escrever seu livro.
Aí eu resolvi que ele ia ter 30 capítulos e vai acontecer isso, acontecer isso, acontecer isso, acontecer isso, acabou o livro. Comecei a escrever. Fui até o capítulo 20, 21 e não conseguia dar um passo para frente. Nossa. Com tudo ali pronto na minha cara. Entendeu? Depois de quase um ano, eu chamei um amigo meu, que é professor de literatura, sentamos, ele pegou meu livro, deu uma olhada, falou: se você mudar a sequência dos capítulos, de repente você consegue continuar. Mudei, não continuei, não consegui, até que de repente um dia, puf, acabei de escrever o livro e escrevi mais um. Entendeu? Uhum. Então, assim, esse bloqueio criativo eu acho muito louco mesmo, porque nem com método, nem sem método a gente consegue ficar livre dele. Talvez. Depende muito do momento que você está vivendo também. E uma coisa que eu acho que você fez bem, né? Podia explorar mais isso quando você sentir que está empacado, procurar exatamente a opinião de outras pessoas e que você confia, né? Como é que tá essa história? Você acha que tem alguma coisa que eu não expliquei muito bem? Eu poderia, às vezes, cortar também, tá cansativo essa parte. Porque assim, a gente fica muito vendo aquele documento e acaba ficando com o olho viciado. Então, eu gosto muito desse outra perspectiva de fora, Né? para ajudar nesse processo. E uma outra coisa, não sei se você já experienciou isso, percebendo, mas tem uma coisa chamada fluxo, que é quando você consegue focar muito numa tarefa específica e não perceber que tá tão focado. Então, assim, você passa muito tempo e está tão concentrado e gostando daquilo que você faz isso muito bem. Eu tento procurar isso durante o dia. Então, por exemplo, eu descobri que de dia, né, de manhã preferencialmente, é muito mais fácil de atingir esse fluxo. Aí eu começo a concentrar ali, meio que eu esqueço de tudo ao meu redor e não paro até de fato cansar de escrever, né? Eu acho isso muito muito bom. É onde você aproveita, sua cabeça está muito assim, criativa mesmo, né? Eu Uhum. acho que vale a pena explorar esse tipo de coisa que funciona. De manhã, eu sou meio retardado. É, Eu funciono muito acontece. melhor. Eu funciono muito melhor à tarde, assim, principalmente depois do pôr do sol, sabe? Ah, que legal. Começou a noite, eu vou me acendendo, 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 e a madrugada para mim é uma delícia. Eu consigo escrever muito mais. Eu consigo escrever em qualquer lugar. Hoje em dia, escrevendo no celular, entendeu? Você escreve no meio da rua, você escreve dentro do ônibus, você escreve no hospital, né? Mas amanhã, para mim, não funciona muito bem, não. Sabe? É engraçado. Eu só consigo escrever no computador mesmo, assim, focar dessa maneira que eu tô falando, né? Tipo, às vezes eu tenho uma ideia muito urgente, aí eu escrevo no telefone, mas é só um esboço, tipo, quero falar sobre essas coisas. No iPad também dá para escrever um pouquinho mais, mas desenvolver de fato, pôr um livro e tal, aí tem que ser na minha central ali de comando, onde eu tenho tudo que eu preciso na hora, né? Como se montasse um pequeno escritório só para isso. Aí funciona melhor. Eu escrevi uma trilogia, né? A Mansão do Rio Vermelho, que eu publiquei o 1 e o 2, não publiquei o terceiro até hoje. O livro 3, que vai ter também 360 páginas, eu escrevi ele inteiro no celular. Olha só. Eu não tinha tempo para escrever no computador, então foi tudo no celular, sabe? Aonde é que dava, eu parava para escrever, né? Outra coisa importante, Ricardo, poesia faz? Sim, isso é um assunto bem interessante porque eu já falei para algumas pessoas, elas às vezes acham meio difícil fazer. Eu tenho uma relativa facilidade com poesia, tipo, mas tem algumas condições também para escrever. Até eu consegui submeter uma poesia, fui selecionado para um livro, né, de poesia, estou esperando a publicação e devo participar mais vezes, porque eu acho uma coisa relativamente simples. Só que eu preciso de uma emoção muito forte, eu preciso de uma inspiração muito séria. Aí as palavras também saem bem tranquilamente. Mas se eu tiver, tipo, um dia normal não vai sair poesia. Exige, tem essas coisas, sabe?
Sim, não, com certeza. Eu acho, eu faço um programa de poesia todo domingo e a gente fala isso a respeito de poesia. A poesia é uma expressão muito íntima, né? Isso. A gente joga a nossa alma ali. E é uma forma de você julgar a sua alma escondendo o que você quer falar, né? Então é muito bom fazer poesia. Eu faço poesia desde que e eu participei de algum concurso do colégio, foi legal. Mas poesia é um negócio complexo, né? É simples, mas é complexo. Não sei como é que você faz poesia. Você faz poesia verso livre? Depende, tipo, eu gosto que tenha um determinado tamanho, porque se a poesia for muito grande, eu prefiro escrever uma historinha. Claro. Agora, tipo, dependendo do ritmo, eu gosto, assim, eu gosto muito de rima, é, gosto muito de escrever determinados tipos. Vou começar a estudar um pouquinho de soneto, que tem muitos bons por aí, para me inspirar também. E eu gosto muito de um cara chamado Augusto dos Anjos, que escreve umas poesias bem interessantes. E eu tentei olhar mais para o movimento do simbolismo, que eu acho bem bacana, dá para aproveitar muitos elementos ali para poder me inspirar também na poesia. Mas assim, a poesia eu acho simples porque, tipo, qualquer tema, se determinado tema eu tiver inspirado o suficiente, não necessariamente ligado àquele assunto, dá para escrever alguma coisa sobre aquilo. Eu tô na praia olhando para a lua, vai ser uma poesia com certeza. Então é bem assim, sabe? O Maurício está lembrando aí, 6 palavras só. Isso é um outro estilo de poesia que a gente tem feito muito aqui, que teve origem mariana, que é a aldradia. A aldradia são 6 palavras, 6 versos, cada verso uma palavra, e tem que dar um sentido naquilo que você quer expor. Não pode ser Nossa, uma, que legal. não pode ser uma frase na vertical. Eu vou te mandar essas coisas depois. Mas Eu quero sim, até para aprender a escrever desse jeito. é legal, entendeu? Porque isso aí faz parte da poesia, da escrita minimalista, né? Hoje em dia está bem fomentado isso. Inclusive, eu É faço parte mesmo? Sabia não? de uma academia de letras e artes minimalistas, que junta aí a trova, a aldrabia, né? A quinta, o mini conto, o microconto, sabe? Então, coisas pequenininhas, né? E Pois é. a aldrabia é um Eu negócio legal. tô... Pois é, desses que você falou, eu só tô me familiarizando agora com essa história de microcontos. Tipo, sei lá, menos de 1.000 palavras às vezes que as pessoas pedem. Pô, eu nunca tinha visto isso, mas consegui fazer, consegui submeter. Tô fazendo uns testes também. Eu acho muito difícil. Eu gosto de É. escrever muito. Encher, né? Eu gosto de escrever bastante. Mas então o microconto, conto pequeno, é muito difícil. Mas me conta Uhum. agora sobre a sua obra. Você já publicou alguma coisa? O que você já publicou? Então, a gente foi selecionado, né, para a antologia aí do culto. Basicamente, em questão de contos, é a primeira que eu estou participando de fato. Tem essa de poesia que eu falei, e no ano passado eu publiquei um livro de não ficção, que é Hum. aquele Inteligência Viral, Como Crescer Mais e Sofrer Menos Durante uma Pandemia. E Ah, trata bem dessa coisa que a gente conversou, sobre bloqueio criativo, sobre dificuldades em casa durante esse período, como é que a gente pode superar essas coisas, dar algumas sugestões e usando até um pequeno storytelling para exemplificar um caso fictício, hipotético, né? E ajudar as pessoas como puder, porque assim, eu particularmente reconheço que tive algumas facilidades, consegui trabalhar em casa normalmente, com o computador tudo certo, e por que não dar sugestões e ideias para quem está com problemas, né? Sim. E aí eu escrevi esse livro e consegui publicar, mas eu publiquei como eu não queria, sabe, vou botar no edital para sair, não, vou publicar do meu jeito mesmo. Consegui a editora Scott, muito boa, muito prestativa, até que ajuda autores iniciantes e, e publiquei assim porque tinha que sair rápido, sabe? Em um mês eu escrevi o livro, basicamente eu já tinha tudo na cabeça, eu só transcrevi.
e aí consegui publicar no fim de 2020, mais ou menos. É, e isso me ajudou a ter esse ritmo de escrita melhor. E aí eu consegui terminar um outro livro que eu tipo tava uns 5 anos para terminar ele também nessa coisa, mas aí era um tema muito denso de filosofia, de, né, propósito de vida, umas coisas assim. Aí exige muita reflexão. Aí eu consegui terminar esse também. Aí publicar, não sei quando que eu vou publicar, mas provavelmente vai ser por conta própria também. E tem essa outra história de Petrópolis que eu te falei, que eu tô, né, tô submetendo por aí, vamos ver o que acontece. Eu escrevi uma história, um romance de terror, utilizando elementos brasileiros. Aí fica naquela coisa que eu falei, não é exatamente terror, tem elementos, mas é mais uma aventura, vamos dizer assim, uma narrativa ficcional, não muito voltada para o terror, apesar de tratar, né, de magia, de coisas assim um pouquinho macabras, mas usando muito o cenário brasileiro. Eu coloquei a história rodando no Brasil todo. Aí estou submetendo também para editais, ver se algum seleciona, e estou fazendo esses testes. Estou escrevendo a todo tempo. Nesse clube do livro, a gente faz alguns desafios de escrita, né, para estar sempre exercitando essa parte, seja da síntese no microconto, seja no conto um pouquinho maior. E é muito legal, porque tipo, alguns autores desse clube estão sendo selecionados por aí. Inclusive, eu fui agora, um outro amigo meu foi selecionado no início do ano, e está dando muito certo. Então, o ritmo, por enquanto, está esse. E claro, né, agora no doutorado eu preciso escrever artigos científicos, aí eu vou ver se eu publico isso tudo também. Com certeza, claro. A Alice está te dando um exemplo aí de Aldravia, né? Ela falando, Ah, ó, olha só. a Aldravia é isso, olha, abraços, laços, braços, forte Sim, gesto. Então não pode ser uma frase na vertical, né? E entendi. entrou conosco agora o Humberto Lima, que é o tal que eu te falei lá lá de São Paulo, que escreve um terror pesado, né? Ele, Uhum. ele costuma ser meu leitor beta e eu leitor beta dele. A gente sempre Ah, que se. legal. Sabe, é interessante isso, porque né, já fizemos, inclusive, contos onde o meu vampiro visitou o vampiro dele visitou o meu, e Ih, que fizemos um legal. bem interessante aí. Né? É, esse livro que você publicou ano passado, repete, por favor, o nome e como as pessoas podem consegui-lo. Então, esse livro está na Amazon, eu vou escrever aqui também rapidinho. Inteligência Viral. Como crescer mais e sofrer menos durante uma pandemia. Muito legal. Vou dar uma- E nele é muito voltado, assim, eu coloquei uma bibliografia recomendada, né? Para o pessoal poder procurar mais saber, né? Eu tenho muitas coisas da psicologia e tal, para exatamente servir. É como se fosse um compilado de várias coisas que eu já estudei, ferramentas que podem servir agora, nesse período, mas na vida como um todo. E alguns deles são muito densos, então, tipo, tem livro lá, sei lá, 500, 700 páginas, que a pessoa agora não vai ter paciência de ler, tá? Com a cabeça a mil, fazendo 500 coisas, tentando salvar a própria vida, família. Com Aí o certeza. meu não, o meu é curtinho lá, tem umas cento e poucas páginas, que a pessoa tem um caso de estudo, ver como é que ele funciona, ver como é que pode aplicar na vida e tentar extrair o melhor dali. É um Ele desafio, naturalmente, né? Oi? está na Amazon, mas com o livro físico. Tá na Amazon com e-book e livro físico. Aí o que a pessoa quiser achar melhor, Ah, é pode legal. pegar. Ano passado, inclusive, eu fiquei alguns meses fazendo esse processo, assinar livro, entregar. Foi bem corrido e divertido. Muito bom. Muito bem, o nosso tempo está começando a ficar curto. Eita. Nosso tempo está começando a ficar curto. Algum projeto, além desse livro que você acabou de escrever, tem algum projeto para lançar atualmente? Antologias. Sim, tem a nossa e eu tô participando de algumas quando elas surgem. Agora,
Infelizmente, eu não estou conseguindo escrever muito conto por causa desses artigos científicos. Eu estou bem focado nisso agora, mas acredito que daqui, sei lá, junho, eu já volto com força nos editais de contos. Vou ver se eu consigo submeter para o seu que está rolando agora também. Gostei muito da temática e, enfim, posso aproveitar esse livro que eu escrevi para me inspirar em alguma coisa, né? 2030? E isso. Aí eu tô bem com essas ideias agora. E eu tô sempre monitorando, né, os editais que acontecem por aí. No segundo semestre eu vou voltar a olhar a agenda toda, ver o que dá para ser ou não. E eu tô com um projeto de romance mais rural para o ano que vem. Aí eu tô conversando com algumas pessoas, vendo como é que eu posso fazer isso, né, que eu gosto bastante desse ambiente mais natural, desse cenário simples. Até que é muito trabalhado em histórias de bruxas, por exemplo, e com folk horror, né? Em geral, trabalha bastante esse tipo de cenário que eu quero explorar um pouquinho também. Muito bom, muito bom. É interessante essa coisa de você falar que o cenário do interior é mais propício para bruxas, né? Eu acho que as Tem bruxas, muita história que eu conheço que acontece assim, né? eu acho que as bruxas estão em qualquer lugar. Não, com certeza. As bruxas e os vampiros estão em qualquer lugar, né? Mais Uhum. difícil. Tem pessoas que preferem escrever dessa forma mais moderna e usando cidades, né? Eu prefiro ir lá pro rural mesmo. Muito bom, muito bem. Aqui, você quer. Tem um monte de gente aqui que está adorando a entrevista, o papo, está adorando a entrevista, mas né, a gente acho que está todo mundo afim Muito de obrigado. depois. Você quer deixar algum recado, alguma mensagem para quem está nos vendo, para quem vai nos ver depois, Uhum. a respeito de. Então, para leitores, continuem lendo terror, é um gênero muito bacana que a gente falou aqui hoje. E se vocês quiserem qualquer, né, dica, qualquer inspiração, sugestão de temas para trabalhar em cima disso, eu estou estudando cada vez mais e posso contribuir. Deixo aí, a minha disponibilidade. E para escritores também, além dessa questão de sempre procurar analisar como é que o autor que vocês estão lendo trabalha essas questões que a gente falou aqui, sobre escrita criativa, sobre técnica, como é que você se sente quando está lendo, né? Para você poder incorporar essas coisas de quem dá certo na sua escrita também e crescer junto. Com certeza, né? As meninas da lei estão dizendo aí que adoraram a entrevista porque, né, somente o papo das bruxas, porque são todas bruxas, entendeu? Eita, que bom, hein? E a gente está vivendo essa coisa do terror bem vivido aqui. Mas tá bom. Uhum. Beth Saqueto disse que é uma bruxa, a Marisa disse que é outra bruxa, a Alice também, Opa! né? Na bruxaria. Aham. Eu não posso dizer que vampiro e bruxo não combinam muito bem, embora no meu livro existe uma combinação muito boa, né? Mas eu acho que a ideia da gente escrever, né, dessa coisa, é uma delícia. Eu acho que escrever é uma coisa muito boa, né? Uhum. Meus parabéns que você, apesar da parte técnica aí, você começou a fazer literatura de uma forma diferente. Isso é muito importante, né? Eu Ah, acho que com certeza. a literatura segura, gente. Nesse Uhum. momento, totalmente de confinamento, né? Foi um momento muito difícil, um ano e um mês já que a gente está todo mundo preso, tá todo mundo é, com dificuldade, inclusive, para trabalhar. A literatura segurou bastante, né? Com certeza. O interesse por livros em geral, eu vi que se manifestou muito bem, né? Foi uma das coisas que cresceu nesses últimos meses. Com certeza. Muito bom, Ricardo. Muito obrigado. Foi muito bom conversar com você, né? A gente vai, Obrigado, Arthur. Digo mesmo. tá? Quero que você leia meus livros, eu vou te mandar depois, Com tá? certeza. Fiquei curioso aí. Pois é. Então foi muito bom. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Vou deixar marcado, deixar gravada no Instagram, no YouTube, tá bom? E a gente se vê. Tá Muito certo. obrigado a Uhum. todos vocês que estiveram conosco, né? Esse é um espaço da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Leia JF, hoje com o Ricardo, seu sobrenome. Ludwig.
Hã? Ladevig. Ladevig. Isso. Eu Muito fiquei bom. comigo errado. Eu falei Não, Ladevig, sem problema. mas eu falei, gente, mas é Ladevig mesmo? É assim mesmo. Muito bem. Origem alemã. Isso aí. Em Petrópolis tem uma grande colônia alemã, né? Tem festival alemão, tem uma série de coisas que permeiam a cultura, né? É. Juiz de Fora, no início, foi uma mistura de alemão, português, italiano e sírio. A fundação da cidade praticamente foi dessas quatro pilares aí. Foi muito bom. Uhum. Muito obrigado. Até a próxima. Gente, boa noite, bom fim de semana para todo mundo. Muito obrigado. Boa Até noite, a pessoal. Arthur. Até a próxima. Obrigado. próxima. Tchau. Tchau.